Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, podermos conversar sobre as palavras de Jesus e sobre essa doutrina maravilhosa que nos une como irmãos. Para dar início, então, eu convido a todos para fazermos juntos uma prece. Vamos fechar os nossos olhos do corpo para podermos abrir os olhos do coração. Amado Mestre Jesus, que nesse momento possamos todos nós, onde quer que estejamos, sermos envolvidos pelo Teu abraço, por Tuas energias, dando a cada um de nós a abertura mental necessária para podermos assimilar as Tuas palavras, Senhor, e assimilar tudo aquilo de tão maravilhoso que Tu tens a nos ensinar. Gratidão pela vida, muita paz e que assim seja. E eu escolhi na noite de hoje, então, para nós conversarmos sobre as dores da alma. Primeiramente, a gente inicia o nosso raciocínio questionando o que é dor, né? Dor é um alerta, é um sinal de que algo não está bem. E esse alerta vem nos trazer exatamente um momento onde temos que parar e ver o que estamos fazendo, qual é o mal e como fazer para que possamos retornar ao nosso equilíbrio e à nossa harmonia. Então eu vou dar um exemplo de uma dor física, porque nós todos somos espíritos em um corpo. E nós temos então o corpo físico e o corpo espiritual. Quando a gente tem uma dor física, que é bem fácil todo mundo entender. Um exemplo, eu tenho uma gastrite, um exemplo bem comum, porque muitos de nós, né, já sofreu ou sofre de gastrite. Aí a gente vai no médico, até porque o momento em que vivemos, estamos todos nós inseridos no imediatismo. Às vezes a gente tem um tempão, uma conduta errada e faz errado até que vem uma doença. Daí a gente quer chegar no médico e em segundos quer se livrar da dor, né? Ai, tem uma dor de cabeça, tem que tomar um remédio, Deus me livre. Às vezes eu faço 2, 3 dias um monte de coisa errada, mas aquela dor eu não aguento. Então é um momento de imediatismo que todos nós vivemos. Aí vai no médico, o que ele vai dizer? Vai fazer o exame, vai ver que é gastrite, ele vai dizer, olha, vou lhe dar uma medicação, mas a senhora tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar as frituras, tomar mais água, cuidar os ácidos, beber menos refrigerante, se possível nem beber refrigerante, etc. Aí dá aquela dieta básica e o que ele diz? A senhora tem que levar a vida mais feliz, a senhora tem que levar uma vida mais light, não pode deixar com que as preocupações invadam, né, o seu estômago. Aí a gente vai e diz, mas doutor, o senhor não sabe a vida que eu tenho, a loucura que é a minha vida, é quase que impossível. E o médico vai dizer, a senhora tem que rever, né, a maneira como a senhora vive e buscar uma vida mais calma. Enfim. Então a gente faz aquele tratamento, cuida da dieta e fica bem. Só que quando chega naquela de levar a vida mais calma e mais tranquila, é que o nosso ponto de interrogação. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas é em nós que está a solução. A maneira de como eu recebo os problemas do dia a dia, as dificuldades. Quando a gente reencarna para o planeta, a gente reencarna para crescer e evoluir. O que é isso? É conseguir vencer os nossos problemas, reparar as nossas dívidas em paz, com entendimento, né? E com um equilíbrio interior. O que acontece é que a maioria de nós, no dia a dia, tudo é um peso, tudo é um problema, tudo é uma flechada, tudo é uma dor, tudo é um castigo. E quando a gente vê, a gente passa o dia todo reclamando e sentindo no coração como se tudo fosse uma guerra.
E aí, o que acontece? O dia a dia, as dificuldades, os problemas, ou caem no estômago, ou é enxaqueca, ou é dor de cabeça, ou é problema na perna, ou é problema de pressão, né? E aí vai. E aí, né? 500 tipos de problema que pode acontecer dependendo de cada um de nós. E isso é uma coisa muito importante da gente entender. Ninguém de nós aqui encarna para passar de férias. A reencarnação no planeta de provas e expiações, como o planeta Terra, é um momento onde nós viemos para nos superar. Então, esse entendimento nós temos que ter. Se eu tenho uma dificuldade, que eu absorva ela de uma maneira tranquila, sabendo que eu vou vencer, pensando em como organizar para poder vencer, o que fazer, se eu preciso de ajuda, se eu consigo, como eu consigo agilizar e realmente superar aquele momento. O que acontece, né, na parte física? Se eu tenho então uma melhora da minha doença, mas se depois eu recair nos mesmos erros, voltar a uma dieta errada, voltar a ter preocupações infinitas durante o dia, e não cuidar de mim e não cuidar dos meus pensamentos, a dor volta. Então o que é a dor? É um alerta. Mudança de comportamento, mudança de entendimento da vida como um todo. E isso é importantíssimo. Então, quando a gente recai muito em erros, a coleção de problemas e de doenças é muito grande. E a gente tem que refletir, muito, muito importante refletir quem somos. Quais são os meus limites? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Porque somos indivíduos, o nome já diz. O que é remédio para mim é veneno para minha amiga, para algum familiar. Então, cada um de nós tem as suas características únicas e é importantíssimo que a gente se entenda e se descubra. Então, a nossa postura, muitas vezes, diante da vida, precisa desse pensar e repensar. O que eu quero para mim? O que é felicidade para mim? O que eu tenho que melhorar no meu entendimento? O que eu tenho que buscar quando a gente fala em cuidar dos pensamentos? Como eu faço para me afastar dos pensamentos negativos? Como eu mantenho a minha sintonia alta? E aí entra a doutrina espírita maravilhosa, que nos dá muitas dicas, né? Desde a prece íntima, que nos traz a paz, uma música suave durante o dia, no nosso trabalho, boas amizades, o entendimento de que as pessoas não são como eu quero, isso é muito importante. As pessoas que convivem conosco, elas não são como a gente quer, elas são como são. Assim como eu sou como sou, quem vive comigo é como é. Então, a convivência familiar é exatamente a aceitação das pessoas como elas são. Amar as pessoas enxergando os seus defeitos, né? Porque ninguém é perfeito. Nós não estamos no planeta Terra de graça. Aqui é um planeta onde todos somos imperfeitos. Então, essa convivência vai suavizar muitas vezes o meu preconceito contra aqueles que vivem comigo, contra os meus vizinhos, os meus parentes, porque se a gente não cuidar, a gente bota defeito em todo mundo, mas não vê os próprios defeitos, né? Mas, como nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, as dores da alma são as dores íntimas. E aí a comparação é um pouco diferente. Porque se eu tenho um problema físico, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? Eu tomo um remédio, faço uma dieta, eu fico bem. Mas quando a minha alma chora, quando eu sinto algo que eu não consigo definir, ansiedade, uma tristeza profunda, uma depressão, quando eu tenho uma angústia, quando eu tenho uma raiva, né, contra alguma coisa ou contra alguém, ou quando eu tenho um preconceito muito grande, né, contra as pessoas ou contra o momento,
As dores da alma são tantas, né? A maioria de nós mascara. Ou eu me atiro na comida para ser feliz, ou eu bebo para esquecer, ou eu fumo para viajar, ou eu sento com alguém e falo mal para descarregar a minha angústia, a minha tristeza, a minha revolta. Eu falo mal dos outros, falo, sem me dar conta. Ou eu resolvo dormir para esquecer. Então, notamos uma variedade de comportamentos que não solucionam a dor, mascaram a dor. Ou eu sou uma pessoa negativa, tudo é ruim, tudo é mal, tudo é os outros. Os problemas começam dentro de mim. Então, existe um pulo de qualidade de vida que a doutrina nos convida a dar, quando temos a coragem de refletir sobre as dores da nossa alma. E temos um grave defeito da gente achar que a gente sempre tem razão, de que como nós pensamos é a maneira mais correta, de como nós agimos é a maneira melhor, e não é. Se olharmos no espelho e realmente aceitarmos as nossas limitações, os nossos defeitos, nossos problemas, as nossas responsabilidades sobre nós mesmos, né? Nós somos responsáveis pela nossa encarnação. É a grande chance da gente poder enxergar em nós as lacunas que nós temos que melhorar. E aí, esse repensar, esse aceitar que nós estamos com um problema, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos que alguém nos abrace, nos ouça e nos dê um encaminhamento, né? Essa humildade, isso é maravilhoso. E a dor da alma, na realidade, pode ser da vida atual, né? Da nossa convivência, de coisas de muitos anos, às vezes frustrações lá da infância, né? Sem buscar culpados, porque nada é por acaso. Se lá na nossa infância nós tivemos problemas de criação, falta de amor, falta de colo, né? Falta de mãe, falta de pai, problemas de relacionamento com colegas, um professor que não foi bom, nada é por acaso. Isso vai fazer com que eu vá lá buscar o problema, entender o que aconteceu, perdoar e retomar a minha vida sem essa frustração. Porque é muito bom eu jogar a culpa nos outros. Porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque a minha professora, porque o meu pai, a minha mãe. Ponto. Eu, aqui e agora, aonde eu começo, né, a buscar a minha cura, entendendo que se algo aconteceu, eu entendi, eu perdoei e retomo a minha vida. Até porque o perdão, ele é fundamental, em função até de que, como eu sou um espírito de muitas vidas, Deus não deixaria nenhum mal que me acontecesse se eu já não tivesse feito esse mal. Então, se algo lá atrás aconteceu, sabe lá se em vidas passadas, não fui eu que fiz aquilo, ou pior. Muitas vezes a gente fez pior do que hoje nos acontece. Então, o perdão é fundamental para que a gente esteja leve, livre, sem peso, sem remorso, sem ódios, e que não tem fundamento, porque nós não podemos olhar a vida como uma única vida, mas sim de todo um passado de vidas que nós trazemos no nosso DNA espiritual, tá? Então, o perdão é fundamental. E aí, buscar a causa é desse momento, do aqui e do agora. Tudo que acontece, nós temos a nossa parcela de responsabilidade. A coragem de enxergar onde erramos, o abraço que não demos, o perdão que não demos, o sorriso que deixamos de fazer. O perdão, o sorriso, o abraço, são coisas que nós aprendemos. Estender a mão para alguém, aprendemos, né? Nos botar à disposição para ajudar, aprendemos. Ninguém nasce sabendo.
A nossa alma chora quando nós somos cruéis, quando nós temos um ciúme absurdo, porque muitas vezes nós estragamos os relacionamentos porque a gente acha que os nossos amores são nossas posses. Ninguém é dono de ninguém. Nós temos amores emprestados nessa vida. Nosso marido, nossa esposa, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, pessoas que a gente ama, são emprestados, porque a cada vida tudo muda. Então nós não podemos manipular as pessoas como a gente quer, exigir que eles façam exatamente como a gente imagina que seja o certo, até porque ninguém sabe se aquilo que eu penso naquele momento realmente vai ser certo, né? Quantas vezes a gente diz assim, 100% é assim, 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 2 anos depois, como eu pensei errado, meu Deus, olha, hoje eu vejo que aquilo não era como eu imaginava. E às vezes a gente questiona, massacra, julga pessoas, porque nós não temos a humildade de entender que as pessoas pensam como elas pensam. Mas a evolução é para todos, não é só para nós, né? Nós estamos aqui para evoluir, as pessoas que estão em roda de nós, lá do outro lado do mundo, também estão aqui nessa vida para evoluir. Então, precisamos entender que a evolução é para todos. Eu posso ter um momento de start de evolução. As outras pessoas podem acordar para esse mesmo entendimento muito antes de mim ou muito depois de mim. Então, para vocês verem que como é linda a vida, né? Quando eu consigo olhar as pessoas como irmãos que podem acordar mais cedo, acordar mais tarde para essas realidades. E quais são essas realidades? Ajudar as pessoas, colaborar, amar os outros como a nós mesmos, ser participativo. Nós não viemos aqui para sugar, para ser um problema para as pessoas, né? Tem gente que vem para essa vida e literalmente não ajuda nada, não faz nada, só suga. Toma água, água do planeta. Toma água, come o alimento do planeta. Alguém está dando esse alimento. A natureza, né? Deus, as energias, a água, o vento, o sol, estão fabricando coisas que eu vim consumir. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é dar a minha parcela de colaboração. Ajudando de uma maneira geral o planeta, os animais, amando a própria natureza, né? Agradecendo. Quantos irmãozinhos queriam reencarnar e a minha chance veio antes deles? Então, gratidão por estarmos aqui. Gratidão pelo corpo maravilhoso que temos. Temos mãos, temos braços que podem abraçar, ajudar, colaborar, né? Temos pernas que nos levam aonde queremos, olhos, né? Ouvidos. Nós temos uma mente que pode pensar o bem, que pode ajudar no bem. Enfim, um corpo tão maravilhoso, células, órgãos internos, pele, unhas, tudo para sermos um apóstolo do bem e da paz. Mas voltando às dores da alma, a coragem de poder olhar para nós e perceber o ciúme, né? A maledicência, a raiva, muitas vezes a gente tem a revolta. Por quê? Vamos buscar o porquê. E às vezes esse porquê é porque nós enxergamos de uma maneira focada, muito pequenininha aquela realidade. Vamos abrir a mente e enxergar as coisas que nos acontecem de uma maneira grande, aberta. A dor é ensinamento. A dor da alma é alerta, é ensinamento. Estás triste por quê? Por causa disso. E se tu perderes, por exemplo, um emprego? Eu não gosto do meu emprego, eu não gosto do meu trabalho. Perde ele, fica sem poder trabalhar. Logo vamos ver como era bom aquele trabalho. Pelo menos eu tinha um trabalho, né? Aí reclama de um amigo, briga, fica sem aquele amigo. Imagina sem aquele, né? Aquela pessoa que tanto você gosta e por um motivo às vezes banal existe uma briga. Quando a gente perde, nossa, como era bom. Uma pessoa que muitas vezes, né, desencarna e a gente se depara com aquela sensação de vazio, porque perdeu o tempo de dizer para aquela pessoa o quanto ela era importante para ti, o quanto ela podia contar contigo,
o quanto tu podia contar com ela, o quanto tu amava, né? E às vezes por orgulho excessivo, nós deixamos de valorizar as pessoas e de elogiar as pessoas. Dói a alma quando realmente algo de nós não está bem. E nós precisamos dar o início da mudança. Nascemos para ser felizes, mas temos os nossos desafios. É como uma corrida de obstáculos. Vocês já viram uma corrida de obstáculos? É dada a largada, o corredor sai correndo, aí vem. Tem que pular em cima de uma barreira. Aí tem que pular de uma distância X. Aí tem que passar por cima de uma bola. Aí tem que voar em cima de um outro obstáculo. Aí tem que pular de novo mais 3 seguidos. E enfim, passa por todos num tempo recorde, que é a nossa vida. Que esse tempo da corrida, digamos de 2 minutos do corredor, é a nossa vida. Passou por tudo, pulou, venceu a corrida. Essa é hoje a nossa maior dificuldade e o nosso desafio, né? Que a nossa vida, desde que nascemos, já nascemos reclamando, né? Porque a gente já nasce chorando, reclama que não para. E vamos aprendendo devagarinho as coisas, vamos adquirindo o entendimento e o conhecimento. E vamos nos libertando dessa dependência, né, de pai e mãe, que é colinho, daqui a pouco começamos a gatinhar, caminhar, daqui a pouquinho a gente já vai para a escola, daqui a pouquinho a gente já está no 2º grau, na faculdade, somos adultos, né? Essa é a corrida da vida, né? Obstáculos a cada momento da vida, um obstáculo. Quando a gente é nenê, o nosso maior obstáculo já era gatinhar. Depois aprender a caminhar. Olha quantos de nós, né? Com aquele medo, vai, quando vê, caminhou. Aprender a comer, né? Aprender a fazer a higiene sozinho. Então, nós fomos acostumados a vencer os desafios. Só que quando somos adultos, entra toda essas dificuldades, porque somos muito orgulhosos e nos achamos donos de todas as opiniões, de todas as verdades. E aí vem a dor. A dor porque não sabemos ceder, não sabemos abraçar e pedir perdão, não sabemos muitas vezes dizer para as pessoas que a gente ama, eu te amo. A gente tem vergonha, né? Ou dizer, ó, conta comigo. E outra coisa meio importante, né? O Evangelho de Jesus é muito claro. Jesus disse um dia, né, numa passagem do Evangelho, eu vim vencer as dificuldades do mundo. Nós também, gente, viemos aqui para vencer as dificuldades do mundo. Temos que trabalhar? Sim, a gente veio aqui para desenvolver as nossas habilidades profissionais, habilidades manuais, habilidades mentais. A gente tem que trabalhar, produzir, mas o trabalho também não é só para ganhar dinheiro. O trabalho também pode ser para sermos bons colegas, fazermos a caridade, dar bons conselhos, colaborar com o chefe, com os nossos subalternos. Se a gente faz um trabalho terceirizado, ser honesto, ser amigo, o trabalho é uma oportunidade de sermos bons para com as pessoas. Não iludir as pessoas, não roubar das pessoas, não lograr as pessoas, não prometer e não cumprir. Então, o trabalho é uma fonte de amor e caridade. Mas o trabalho interno no nosso lar é muito importante. Sermos dentro da nossa casa pessoas boas. Lá no início eu falei que a gente não pode nascer para ser um peso. Uma pessoa que quando chega a gente só sabe que só vai trazer problema. Positivo, escuta, dá bons conselhos, né? Principalmente ser uma pessoa disponível a colaborar, né? A gente não vem para sentar numa cadeira e todo mundo ficar em roda fazendo tudo, muito pelo contrário. Que sejamos nós um agente de trazer, né, o bem-estar das pessoas. Se oferecer para fazer. Eu não sei, aprende. A vida é aprendizado. A vida é educar-se para poder ser feliz e para poder servir melhor. Porque um dia fecharemos os nossos olhos deste corpo físico e todos nós sonhamos em abrir os olhos, estarmos na pátria espiritual, com o nosso anjo da guarda, com aqueles familiares que já foram antes de nós. Mas isso é mérito, e para isso temos que trabalhar, não fazer inimigos, né? Não fazer inimigos, procurar dentro do
possível tratar com respeito e amor e fazermos só amigos, né? Se alguém não quiser ser nosso amigo, o problema é daquela pessoa. Nós tenhamos sempre dentro do nosso coração essa sensação, para que não tenhamos então inimigos. Sejamos bons, honestos e principalmente todos os dias através da prece trazer Jesus para dentro de nós, porque esse reflexo vai ser quando a gente despertar os nossos olhos, que seja no mundo espiritual de amor, porque muitos não se preocupam com isso e despertam na escuridão, na solidão, e eis que aí não tem mais o que fazer, porque tivemos anos no planeta Terra, não aproveitamos a oportunidade para sermos seres mais iluminados, bondosos, caridosos, deixamos as dores da nossa alma tomarem conta de nós, e aí nós vamos colher a nossa plantação. Então, que possamos aproveitar ao máximo e entender que a dor bate aonde eu preciso mudar. E às vezes vocês vão dizer, nossa, Carla, mas é uma dor tão complicada, muitas vezes de outras vidas, né? Que possamos então fazer as nossas preces, buscar esse entendimento, entender o porquê da angústia, o porquê dessa carência, dessa ansiedade, o que aconteceu, né? E em cima disso, e nós não estamos abandonados. Ninguém de nós está abandonado. A espiritualidade está aqui para nos ajudar, se empenha muito para que possamos todos nós, né, entendermos os nossos problemas e buscarmos as soluções. Não existe mágica, né? A mágica é o mergulho interior. E a Casa Espírita tem mecanismos maravilhosos para trazer para nós essa paz. Evangelho no Lar, fundamental, que há um tempo atrás a gente até explicou, que é uma grande mágica, uma coisa tão simples, mas é uma mágica na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, né? Fazer com amor. A água magnetizada, as nossas preces, né? Dedicar a Jesus o nosso dia, né? As pessoas dizem, Jesus é a força, é a luz, é a inspiração. Jesus é o exemplo da conduta do bem, né? Que a gente ainda precisa muito dessa referência. E eu encerro o nosso encontro dizendo que nós nascemos para ser felizes. Quando você muda seu modo de pensar, você muda suas crenças. Quando você muda as suas crenças, você muda as suas expectativas e muda a sua atitude. Quando você muda a sua atitude, muda o comportamento e muda o seu desempenho. E quando você muda o desempenho, você muda a sua vida. Aumenta a sua energia, expande e espalha